para apresentar ela, Não é? que é farmacêutica, bioquímica, com mestrado e doutorado em ciências biológicas, possui 2 pós-doutorados, o primeiro em fisiologia e o segundo em neurociências. Seu treinamento especializado é focado na ciência e farmacologia da cannabis medicinal. Atualmente, a Luzia São... Pô, deixa eu apresentar também. Vamos dividir? Vai, eu deixo, ela pode. É minha futura orientadora, gente, por favor. Se Deus quiser, né? Vamos lá. Atualmente, a Luzia é pesquisadora de pós-doutorado em Ciências Biológicas e coordena projetos de pesquisa básica e translacional no Instituto Biofísica Carlos Chagos Filho, na UFRJ. Além disso, ela atua como consultora médico-científica em farmacologia do sistema endocannabinoide e no uso de fitocannabinoides e produtos de cannabis para fins medicinais. A Luzia ela é referência em termos relacionados ao uso médico-científico de canabinoides, especialmente em doenças neurológicas, renais e metabólicas. É um amor, né? É a diva, é a garota CBD. Chega aqui, garota CBD, vem compor esse palco. Enquanto eles estão preparando para colocar o slide, vou, antes de mais nada, agradecer o interesse de todos e também já pedir desculpa. Quem já assistiu minha aula sabe que eu falo muito rápido e os nomezinhos não são lá muito fáceis, né, da gente entender. Mas, qualquer coisa, a gente vai ter, sim, depois da aula, um momento de perguntas, e aí eu vou estar aqui disposta a fazer qualquer troca, ou tudo aquilo que for ao meu alcance para poder explicar em maiores detalhes para vocês. Bom, o tema de hoje, dessa minha apresentação, é para a gente focar em, sim, um dos principais elementos da cannabis sativa. Só que esse elemento da cannabis sativa, olha que interessante, ele não está na planta. Esse elemento da cannabis sativa está no nosso organismo, que é justamente o sistema endocannabinoide, que é a porta de entrada realmente da maconha no nosso organismo. Então, entender o sistema endocannabinoide é a prerrogativa que a gente tem de entender a segurança da cannabis e dos seus produtos derivados, é a prerrogativa que a gente tem de entender a farmacologia e aí automaticamente as possibilidades farmacológicas, medicinais que a cannabis já tem documentado, bem apresentado e que a gente acaba utilizando muito isso na terapêutica dos nossos pacientes e mais do que isso, entender o que o futuro vai trazer dessa planta, porque de verdade o que a gente tem hoje em aplicação em 2024 é a pontinha do iceberg. E eu vou tentar explicar isso para vocês com maior riqueza de detalhes nessa aula. Bom, só passando rapidamente, eles já fizeram a minha apresentação, serei sim futura orientadora, a gente vai programar isso para 2025, mas eu acho que é importante colocar aqui algumas questões. Eu sou farmacêutica de formação e hoje eu tenho um conflito de interesse, né? Eu trabalho na área de Medical Affairs, no laboratório Herbário, é um laboratório de fitomedicamentos, mais de 40 anos no mercado brasileiro, e a gente tem, desde 2023, uma linha dedicada aos produtos derivados de cannabis. Bom, falar sobre sistema endocannabinoide é minha paixão, eu trabalho com esse tema, sistema endocannabinoide, desde 2009, então, literalmente, antes disso tudo aqui acontecer, eu estava até dando uma entrevista ali, numa abordagem que me fizeram, e é interessante como eu costumo lembrar, e eu tinha muita vergonha de falar isso, mas a verdade é interessante a gente ver como que o cenário de estudar a cannabis mudou. Eu lembro quando eu comecei meu doutorado em 2009, eu não falava que eu trabalhava com canabinoides ou cannabis, eu pedi para reforçar que eu trabalhava com o sistema endocannabinoide, porque eu não queria ter minha pesquisa atrelada a nenhum tipo de estigma relacionado à planta. Então, você vê a cabecinha em 2009. O cenário era completamente diferente. Essas moléculas que hoje a gente apresenta e conhece com muita segurança eram basicamente muitas questões que ainda a pesquisa ainda ia ter que provar a existência desses elementos. E eu sempre agradeço porque eu estive durante muito tempo nos lugares certos, na hora certa. Eu saí do Brasil na hora certa para fazer meu doutorado, eu voltei na hora certa e eu tenho muita gratidão porque justamente esses lugares que eu fui colocada me permitiram muito esse aprendizado em relação ao sistema endocannabinoide, que é um sistema de sinalização intracelular.
É basicamente isso. É a maneira que as nossas células se comunicam, é a maneira que o nosso organismo se comunica. E o sistema endocannabinoide traz essa característica. É o único sistema de sinalização do nosso corpo? Óbvio que não. Diversos outros sistemas para que a gente tenha as nossas funcionalidades mais básicas, até as mais complexas, vai depender de elementos que compõem esse sistema. Seja um sistema dopaminérgico, um sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas a gente tem o sistema endocannabinoide, que foi descoberto na década de 90, porém, antes disso, a gente tem alguns pontos super importantes para a gente entender um pouco dessa jornada. Diferentemente do que vocês possam imaginar, eu quero que vocês tenham uma coisa bem marcada na mente de vocês. Durante o período de proibição da cannabis sativa, isso no mundo inteiro, a ciência, ela jamais se negou a parar de investigar e pesquisar a cannabis sativa. Então, enquanto o mundo inteiro via o processo todo de proibição e todo o caos que isso gerou para a sociedade, dentro dos seus laboratórios, diversos grupos de cientistas se negavam a parar de estudar essa planta. E aí, por gratidão a esses cientistas, que a gente tem hoje toda essa feira acontecendo, toda essa temática, de fato, também acontecendo. Então, é uma luta de periferia, é uma luta social, mas também é uma luta científica. Eu vou trazer aqui alguns nomes super importantes. O professor Elisaldo Carlini, nosso querido mestre brasileiro, que em 1980, junto com uma colaboração com o professor Mechula, que à época tinha recém-isolado o canabidiol e o THC, passa a utilizar essas substâncias de maneira isolada e também diretamente derivados da cannabis sativa, e descreve no seu trabalho publicado em 84 que o canabidiol tinha um efeito anticonvulsivante. Então, foi realmente um estudo pequeno, primeiro em voluntários e depois em portadores de epilepsia, e ele acaba descrevendo, então, o efeito hipnótico e anticonvulsivante do canabidiol. Um outro nome super importante, que eu tenho muito orgulho, né, a doutora Aline Holloway, farmacêutica de formação e que se dedicou a vida inteira e ainda se dedica a investigar o papel do receptor canabinoide. Então, a Aline Holloway, no seu laboratório nos Estados Unidos, em meados de 82, ela descreve a teoria de que o THC tinha um efeito sobre células, ela trabalhava com cultura de células, tinha um efeito sobre células que era altamente conservado, respondia de maneira crescente conforme ela aumentava a concentração do THC e gerava sempre uma mesma sinalização intracelular. Com esse efeito que ela via nas células, ela descreveu que possivelmente o THC estava se ligando a um receptor presente na membrana plasmática dessas células que ela cultivava no seu laboratório. E aí, 2 anos mais tarde, ela com o aluno dela de doutorado, o Willie Devane, eles conseguem caracterizar o que viria de ser o primeiro receptor canabinoide, que a gente vai chamar de CB1. Logo em seguida, também vou destacar aqui o papel do professor Roger Petrie, porque em laboratório, trabalhando com modelos animais, então desde roedores até macacos, ele começa a descrever um efeito comportamental do THC, que a gente chama de tetradicannabinoide. É importante o conceito da tetradicannabinoide, porque isso é uma maneira da gente separar as substâncias que têm efeito mimético ao THC daquelas que não têm. Então, o Roger Petrie, ele consegue descrever que o THC tem um efeito dele característico de alterar a temperatura corporal, alterar a transmissão dolorosa, alterar a locomoção, e ele descreve que o CBD não tem o mesmo efeito. Isso aí é interessante porque a gente separa, então, os fitocannabinoides já em 2 subcategorias. Aqueles que têm o efeito mimético ao THC e aqueles que têm o efeito mimético ao CBD. E aí, dentre essa lista aqui de acontecimentos, né, vou destacar a descoberta do receptor CB2, já na década de 90. Aqui a gente tem, novamente, o Willie Devane, né, como eu falei, ele fez o doutorado com a Aline Holloway, e aí em 92, já em Israel, no grupo do Mechula, eles descrevem o primeiro endocannabinoide, que é a molécula da anandamida. Logo em seguida, 2 anos depois, o Rafael Mechula, que tinha até então se dedicado em trabalhar com a cannabis sativa, com a descoberta da anandamida, Rafael Mechula muda completamente a sua linha de pesquisa e começa a investigar a fisiologia desse sistema que estava, então, começando a ser desvendado e descoberto, que era o sistema endocannabinoide. E aí o grupo do Rafael Mechula descreve o segundo endocannabinoide, que é a molécula da 2-aracnodoil-glicerol. Basicamente, então, o sistema endocannabinoide ele é formado por esses 3 elementos centrais,
que são os receptores canabinoides, as moléculas que vão se ligar a esses receptores, né, que a gente vai chamar de endocannabinoides, e as enzimas. Que enzimas são essas? É um grupo bastante complexo e diversificado de enzimas que são responsáveis por garantir uma produção constante e adequada dos endocannabinoides, e aí esses endocannabinoides vão se ligar aos receptores espalhados no nosso organismo. Então, esses são os 3 elementos cruciais que a gente precisa entender para, então, entender, de fato, a funcionalidade do sistema endocannabinoide. Bom, os receptores canabinoides, eles fazem parte de receptores que a gente denomina de receptores acoplados à proteína G, ou receptores com 7 passagens transmembranas. Aqui nessa imagem fica fácil a gente entender, né? Então, 7 passagens transmembranas, porque ele acaba fazendo esse movimento de cobrinha, né? Aqui no meio estaria uma membrana plasmática imaginária. Então, por isso, 7 passagens transmembrana. É uma família gigante de receptores e diversos sistemas fisiológicos vão ter receptores desse sistema. Então, o sistema renina-angiotensina tem o seu, o sistema dopaminérgico tem o seu, o sistema glutamatérgico tem o seu e assim por diante. Então, aqui a gente tem os receptores CB1 e CB2. Eles têm uma homologia de aminoácidos de mais ou menos 44%. Ah, Lu, por que você está me falando isso? Só para reforçar que essa homologia de 44% é uma homologia altíssima, o que dá para a gente um entendimento que, de fato, o CB1 e CB2 são receptores de uma mesma família. Tá? Embora sejam receptores de uma mesma família, eles são decodificados por genes completamente diferentes. Então, a existência do receptor CB1 ela não depende da existência do receptor CB2 e vice-versa. O CB1, quando ele foi descoberto e descrito pela Lynn Holloway, foi em células de tecido cerebral. Anos mais tarde, em tecidos de roedores, se teve essa confirmação, né, da existência dos receptores canabinoides a nível cerebral. Por isso, se tem um entendimento de que o receptor CB1 ele é expresso exclusivamente no cérebro. Na verdade, hoje a gente sabe que ele não é exclusivo do cérebro, mas ele é expresso, sim, em maiores quantidades no sistema nervoso central, e aí, por isso, os efeitos mais proeminentes do sistema endocannabinoide e da cannabis sativa com efeitos centrais se dá justamente por conta da existência do receptor CB1. Já o receptor CB2, que foi descrito em 92, ele foi descrito pela primeira vez em células de timo e de baço de roedores. E aí também se teve um primeiro entendimento que o receptor CB2 era expresso apenas em células do tecido imunológico. E aí, novamente, hoje a gente sabe que não tem essa exclusividade. Ele sim é expresso em maiores quantidades nessas células do tecido imunológico, mas ele vai estar presente em todas as outras células e tecidos do nosso organismo. Inclusive, receptores CB1 e CB2 coexistem em uma mesma célula. Então, um mesmo neurônio ele vai expressar ao mesmo tempo receptores CB1 e receptores CB2. Ainda em relação aos elementos básicos, né, que compõem esse sistema endocannabinoide, essas aqui são apenas alguns exemplos de enzimas que estão envolvidas com a síntese dos endocannabinoides. Então, aqui eu tenho enzimas envolvidas com a síntese da anandamida e aqui enzimas envolvidas com a síntese do 2-aracnoidilglicerol. Então, vejam bem, são enzimas que vão levar à síntese dessas endocannabinoides, e enzimas que são responsáveis pela degradação desses endocannabinoides. E essas enzimas, olha que interessante, são elas talvez os principais sensores do sistema endocannabinoide, porque uma falha no funcionamento dessas enzimas vai levar à não geração dos endocannabinoides, eles não vão estar prontos para interagir com os receptores endocannabinoides, e aí com isso eu posso ter todo um comprometimento da fisiologia que era esperada desse sistema endocannabinoide. Um outro dado interessante, né, também para quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler artigo científico, mas principalmente os mais antigos. Então, se é artigo científico publicado de 1902 até 1970, pode ter certeza que eu dou um jeito de encontrar eles na literatura. E aí eu achei esse artigo científico aqui de 1968, que descreve como que o CBD e o THC eram capazes de regular algumas enzimas biológicas que nessa época já eram conhecidas como a ciclooxigenase. Então, esse trabalho mostra, né, CBD e THC regulando o funcionamento da ciclooxigenase antes mesmo da gente pensar em descrever a existência de um sistema endocannabinoide, antes mesmo da gente pensar em descrever a necessidade e importância dessas enzimas dentro desse sistema endocannabinoide. E, por fim,
E não menos importante, os endocannabinoides, que são classicamente lipídios bioativos. Isso significa dizer que são moléculas lipídicas, porém, diferentemente daqueles lipídios que compõem nosso tecido adiposo, eles não são lipídios estruturais. Eles têm uma função de atuar como sinalizadores. O maior exemplo que está dentro desse grupo de lipídios bioativos são os eicosanoides, que são moléculas envolvidas no processo de inflamação e que são liberados sob demanda, né, quando a célula precisa comunicar uma outra ali dentro de um contexto de inflamação. Então, os endocannabinoides são também lipídios bioativos e são produzidos sob demanda. Ser produzidos sob demanda significa que eles não são armazenados dentro da célula e liberados quando existe uma sinalização. Então, quando uma célula precisa sinalizar através do sistema endocannabinoide, ela precisa ativar a enzima que vai gerar o endocannabinoide. Então, isso é o significado de funcionamento sob demanda. Tá? É bem diferente, por exemplo, dos neurotransmissores, como o glutamato. Os neurotransmissores clássicos, eles são produzidos e armazenados dentro da célula, dentro do neurônio. E aí, quando chega uma informação para aquele neurônio, ele leva à liberação desse glutamato. Então, é uma maneira interessante e elegante de a gente observar como que esse sistema endocannabinoide, ele traz consigo algumas propriedades únicas. Em relação aos endocannabinoides, né, eu tinha falado da molécula da anandamida e do 2-AG, que são, de fato, os primeiros a serem descobertos e os mais descritos na literatura, mas a gente tem que entender que existem outros endocannabinoides para além desses dois. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos, mas eu vou falar mais tarde com um pouquinho mais de detalhes sobre esses outros endocannabinoides menos conhecidos. Bom, é interessante também a gente entender que, como eu falei, esse sistema começou a ser descrito na década de 1990. Quando eu comecei a trabalhar com esse sistema endocannabinoide, isso lá em meados de 2009, já se sabiam muitas informações, muitos elementos desse sistema endocannabinoide. Então, a gente já estava passando por um processo de atualização que a ciência trazia sobre todos esses componentes e todas as suas funcionalidades. Porém, de 2017 para cá, a gente observou na literatura científica uma necessidade de um outro momento de atualização do que haveria de ser o sistema endocannabinoide. Por quais motivos? Primeiro, pela descoberta de outros receptores que geravam respostas, né, tanto aos endocannabinoides quanto aos canabinoides endógenos, e aí receptores que não eram mais o CB1 e o CB2. Então, parecia que esses outros receptores poderiam ser incluídos desse sistema endocannabinoide. Além disso, a identificação de novas enzimas do metabolismo desses endocannabinoides, enzimas que a gente nem sequer imaginava que eram capazes de produzir lipídios bioativos. Aí eu vou destacar aqui a PTN22. PTN22 é uma fosfolipase expressa só por algumas células do tecido imunológico e que, sabidamente, ela está envolvida com a patofisiologia de algumas doenças autoimunes. E aí, recentemente, digo recentemente, mas em meados de 2004, foi descrito que essa enzima ela era capaz também de regular a síntese de anandamida. Então, a gente começa a descobrir novas moléculas e tenta trazê-las também para dentro desse sistema endocannabinoide. Além disso, a gente tem também a eludação de novos endocannabinoides. Esses novos endocannabinoides, ou eles deixam de ser moléculas lipídicas, e eu vou falar rapidamente sobre isso, que são as hemopressinas, que são completamente diferentes dos endocannabinoides clássicos, endocannabinoides lipídicos, e também falar um pouquinho sobre os moduladores alostéricos. Então, todos esses elementos vão se somando, vão trazendo mais complexidade ao sistema endocannabinoide, e a partir de 2017, o grupo do professor Vicenzo de Março traz para a gente um novo entendimento, uma nova atualização do que haveria de ser o sistema endocannabinoide. A consolidação de que esse sistema ele é regulador, mas ele também é regulado por outros sistemas fisiológicos. E aí, dentro dessa nova abordagem, fazia sentido a gente trazer, de fato, uma atualização do sistema endocannabinoide que passa a existir agora como endocannabinoidoma, ou sistema endocannabinoide expandido. Então, a gente pega todos esses elementos que começaram a ser recém-descritos, incorpora ele dentro de uma visão expandida do que até então a gente estava descrevendo como sendo o sistema endocannabinoide. Nesse artigo de 2020, publicado na Nature, o grupo do Di Marzo traz essa consolidação do que haveria de ser, então, esse sistema endocannabinoide expandido, trazendo já todos esses novos elementos dentro desse conjunto do que era o sistema endocannabinoide clássico. Então,
Por curiosidade, né, aqui a gente vai ver novas enzimas, né, como eu falei, a liso-PLC também é uma nova enzima que passou a ser incluída dentro desse sistema endocannabinoide expandido, a própria PTN22 e também novas moléculas que não são endocannabinoides, mas atuam de maneira mimética ou correlata, né. Aí eu vou descrever aqui a oleoetalonamida, que faz grupo das N-acetiletalonamidas, aonde a gente tem inserido a anandamida, mas a OEA ela não é ligante de receptores canabinoides, então ela estava meio que solta nesse sistema. E aí ela é colocada dentro do sistema endocannabinoide expandido. E como eu tinha falado, os novos receptores, né? Então a gente tinha apenas o CB1 e o CB2, aí agora a gente observa uma gama bastante diversa de novos receptores que existiam em outros sistemas, ou então era o que a gente considerava de receptores órfãos, porque eles não se encaixavam em nenhum sistema fisiológico, e aí eles são trazidos como sendo agora elementos do sistema endocannabinoide expandido ou do endocannabinoidoma. Eu vou destacar também, dentro desse contexto de endocannabinoidoma, principalmente as enzimas envolvidas com a degradação dos endocannabinoides e dessas novas outras moléculas que fazem parte desse sistema. Como, por exemplo, enzimas que já eram extremamente importantes dentro de outros sistemas, mas que a gente acaba trazendo uma roupagem, uma atualização da sua extrema importância dentro do que seria essa regulação da fisiologia dos endocannabinoides, como a COX e a LOX, né? Duas enzimas que estão aí metabolizando diversas moléculas endógenas e exógenas, e elas têm uma imensa importância, hoje a gente sabe, dentro do que haveria de ser o sistema endocannabinoide, mas obviamente no contexto de endocannabinoidoma e sistema endocannabinoide expandido. Bom, tudo isso para dizer que o que eu faço é estudar isso aqui, que olhando de fora parece loucura, mas olhando de perto é muito legal, é viciante. Quem começa não quer parar mais. Eu converso muito com o médico, né? A minha função acaba me colocando nesse lugar, tanto ali para dividir um pouco do cuidado com o paciente, mas também muito para fazer a parte educativa. E é muito comum os médicos olharem para isso e falarem assim, não acho que se aplica, não acho que faz sentido, não acho que é uma leitura que eu tenho que fazer. E eu sempre converso para o colega que eu sei que isso assusta, mas muitas das respostas, das dúvidas que vocês têm com os pacientes, ela está respondida só se você entender um pouquinho essa imagem. Então, de fato, né, a gente manter essa atualização constante, inserir esses novos elementos, traz para a gente uma facilidade no entendimento do sistema endocannabinoide e da sua complexidade. E que bom que ele é complexo, porque se ele não fosse complexo, a cannabis sativa não seria a ferramenta que ela é e que a gente utiliza hoje na nossa terapia. Se o sistema do canabinoide não fosse tão redundante, tão influenciado, tão influenciável, a gente não teria as possibilidades de aplicação terapêutica que a gente tem com a cannabis sativa e seus derivados. Então, que bom que é complexo. Agradeçam que a gente tem isso daqui para assustar as nossas noites de sono. Agradeçam que a gente, de fato, tenha uma necessidade constante de atualizar o sistema endocannabinoide. Bom, eu vou trazer alguns elementos dessa roupagem, dessa atualização desse sistema endocannabinoide expandido. Primeiro a gente vai falar sobre os endocannabinoides, como eu falei, são ligantes clássicos dos receptores canabinoides, produzidos sob demanda no nosso organismo, classicamente derivados de lipídios, são moléculas de sinalização, e aí como principais exemplos a gente tem a molécula do anandamida, que quimicamente a gente nomeia de N-aracnodoiletalonamida, o que é muito legal, porque essa nomenclatura, eu sei a origem dela e eu sei o que ela vai gerar. Afinal de contas, ela é uma molécula ligada a uma etalonamina. A etalonamina ela é derivada de fosfolipídios de membrana. É o único lugar onde o nosso organismo armazena etalonamida. É sobre formato de fosfolipídio. Então, eu sei que, obrigatoriamente, a anandamida ela é um derivado de membrana plasmática. Se toda célula tem membrana plasmática, logo toda célula é capaz de produzir anandamida. Então é interessante a gente dar nome a certas coisas, porque assim a gente sabe de onde ela veio e para onde ela vai. O outro exemplo, né, que eu já tinha comentado, é a molécula do 2-AG. Vamos falar sobre esses endocannabinoides, né? Os dois descobertos pelo grupo do professor Meschula, o primeiro descoberto em 92, né, pelo trabalho do Willa Devane, e o segundo isolado pelo grupo do Rafael Meschula. Na verdade, o 2-AG, ele foi isolado antes da anandamida, tá? Mas na época não se tinha sido capaz de descobrir qual era o alvo do 2-AG.
Depois que a anandamida foi descrita como ligante de receptores canabinoides, o Meschula resgata essa molécula do banco de dados deles, faz os mesmos ensaios que ele fez para a anandamida, e aí ele consegue, então, colocar o 2-AG no grupo dos endocannabinoides. Mas, passando por esses endocannabinoides que são mais clássicos, que são mais familiares para a gente, né, para além desses dois, eu vou destacar aqui alguns endocannabinoides que são menos comuns de a gente encontrar na literatura, mas que são importantes moduladores desse sistema, né? Então, aqui eu tenho a molécula da noladin éter, ela foi descoberta em 94 pelo grupo do de Marzo, e a molécula da N-aracnonoidopamina. É legal, de novo, quando eu olho para o nome, né? Obviamente, ela tem uma molécula de dopamina ligada nesse corpo lipídico. Logo, eu preciso de dopamina para ter a molécula que a gente chama, né, carinhosamente de NADA. E eu tenho aqui também a molécula de virodamida. Esses são os três endocannabinoides que se somam aos outros e aí formam um grupo de 5, onde a gente tem uma literatura bastante interessante, tá? Eles foram renomeados, né, num trabalho bem interessante do Piomelli, como endocannabinoides derivados do ômega 6. Ômega 6, sim, esse lipídio que a gente obtém na nossa dieta, principalmente em dieta ocidental, né? Rica em gorduras saturadas, tudo isso que de ruim, né? Todo McDonald's é capaz de produzir altos níveis de ômega 6. E aí, a partir desse ômega 6, a gente consegue sintetizar, então, esses endocannabinoides. Para além desses derivados de ômega 6, também é importante a gente conhecer os endocannabinoides que são derivados do ômega 3. Esse sim, dentro de dietas mais saudáveis, dietas mediterrâneas, folhas bem verde escura, linhaça, chia, peixes, né, gordurosos. Então, esse ômega 3 que a gente absorve principalmente da dieta, ele é também capaz de gerar endocannabinoides. A gente vai falar um pouquinho sobre esses dois endocannabinoides. E, por fim, a gente tem os correlatos de endocannabinoides. Eu sei que alguns autores, e aqui vocês podem falar que já têm visto literatura, que acabam chamando esses correlatos de endocannabinoides, principalmente a palmitol e o tolonamida, de endocannabinoides. E aí eu vou dar a minha opinião, eu venho de uma academia, eu venho de um grupo que acaba realmente separando essas moléculas. Por que que eu estou dentro desse grupo que não chama a palmitol e a tolonamida de endocannabinoide? Por um simples fato, ela não se liga em receptores canabinoides. E aí eu tenho que obedecer uma certa hierarquia farmacológica. Se ela não se liga em receptores canabinoides, logo ela não é um endocannabinoide. Para mim, ela é realmente tida como um correlato de endocannabinoide. Então, esses três grupos vão ser os formadores desses sinalizadores endógenos dentro do endocannabinoidoma. Vamos falar rapidinho sobre alguns exemplos derivados do ômega 6, que seria a família mais clássica. E aí, dentro desse grupo, para além da anandamida, para além do 2-AG, eu vou destacar o NADA. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no laboratório. Se vocês jogarem isso na literatura, entra no PubMed, digita NADA, vai vir muito estudo científico, muita coisa legal. Mas, de fato, a gente ainda não tem um entendimento de uma possível aplicação do NADA dentro da medicina, dentro de indivíduos humanos. O que a gente tem ainda é muita informação a nível de pesquisa básica, mas informação bastante interessante. Esse artigo aqui que eu trouxe até ficou um pouco desfalcado, mas esse artigo aqui que eu trouxe publicado na Nature, para quem não sabe, a Nature talvez seja a revista científica internacional de maior relevância, de maior peso científico, e esse grupo da China, um trabalho belíssimo mostrando como que a molécula desse endocannabinoide, desse NADA, era capaz de regular a dor promovida pela falta de sono. Então, eles geraram um modelo animal onde o animal ele não podia dormir, era um camundongo, e ele só dormia a cada 3 dias, ele fechava o ciclo do sono. Então, a privação do sono gerava nesse animal uma hiperalgia. Então, ele sentia dor em processos que normalmente não era para ele sentir dor. E a gente sabe que na clínica isso é comum. A dor causa insônia e a insônia também causa dor, né? E aí, com esse modelo bem posto nesse trabalho desse animal que sentia dor, eles fazem um mapeamento genético e entendem alguns elementos que podiam estar contribuindo para essa propagação dessa dor acentuada nesse animal. E um marcador que eles encontram é justamente a molécula do NADA.
é feita a medida endógena para ver os níveis desse endocannabinoide e, de fato, eles comprovam que nesse animal ele tem uma falha na produção do nada. Esse animal não consegue produzir essa molécula. E eles têm uma sacada genial. Eu vou injetar o nada intracérebro ventricular nesse animal e vou entender o que acontece. Eles fazem essa injeção e, na hora, o animal volta a ter uma algesia normal. Ele sai desse quadro de hiperalgesia e ele volta a ter uma algesia normal comparado com o animal controle. Então, mostrando a importância da participação do nada e a sua ação via receptores CB1 nesse processo de hiperalgesia dentro desse modelo, né? Então, ele até faz uma parte de imagiamento, né, de receptores CB1 expressos no tálamo, em vez de estar marcado para a albumina, que é um marcador de receptores, marcador de neurônios inibitórios no tálamo, e aí ele mostra, através de imagem, diversas outras técnicas ultramodernas que realmente, né, esse efeito do nada é via CB1 e controla a dor nesse modelo animal. Um outro exemplo para falar são dos derivados do ômega 3. Tá? Justamente esse que a gente ingere principalmente da dieta, né? Então, que está o exemplo, a dieta, quando ela é rica em ácido linoleico e também em outras fontes que vão gerar, no caso aqui, os ácidos graxos insaturados. Então, uma via, que é a via do ômega 3, vai gerar esse grupo de endocannabinoides e a outra, que é do rico em ômega 6, vai gerar esse outro grupo de endocannabinoides, né? Alguns endocannabinoides derivados de ômega 3 já são bem conhecidos na literatura, né? Principalmente aqui, no caso, os derivados do ácido docosahexaenoico e os derivados do ácido eicosapentanoico. Então, esses são as moléculas mais responsáveis por gerar esses novos endocannabinoides, e aqui reside, inclusive, um novo futuro das moléculas dos endocannabinoides, porque, diferentemente dos derivados do ômega 6, essas moléculas podem sofrer reações importantes por conta da ação justamente da enzima LOX e da enzima COX, aliás, do citocromo P450. E aí, essas reações desses derivados, desses novos endocannabinoides, é capaz de gerar muitos outros endocannabinoides, que a gente chama de epóxidos estáveis. Então, diferentemente dos derivados do ômega 6, que estão ali por volta de 5 a no máximo 6 endocannabinoides, aqui os derivados do ômega 3, a gente pode alcançar um número de mais de 20 endocannabinoides que a gente ainda não consegue entender e isolar plenamente. Então, talvez os derivados do ômega 3 tenham uma participação que a gente ainda vai descobrir nas próximas décadas em relação ao sistema endocannabinoide. E aí, aqui um exemplo, né? Aliás, 2 exemplos de artigos, também em modelo animal, tá? Que foram investigar a importância desses 2 endocannabinoides derivados da família do ômega 3 em processos super importantes no contexto de modelo animal. O primeiro trabalho, até publicado pelo grupo do meu laboratório, mostra que ratas que tinham suplementação na dieta com ômega 3, a prole dessas ratas, né, quando a gente vai analisar o cérebro desses filhotinhos, a gente observava um aumento de marcadores de sinapse, né, que é a sinaptofisina, aumento de marcadores de PKA, que é super importante para processos de neurogênese, então é uma citocina extremamente importante para processos de neurogênese, e também aqui a gente tinha aumento dos níveis desses endocannabinoides derivados de ômega 3. Meio óbvio, né? Se a gente está suplementando a dieta da mãe, isso vai ser passado para o feto, e aí esse animal, então, ele vai ter um aporte desses endocannabinoides derivados da família do ômega 3. E aí, de maneira interessante, ela compara com a mãe que teve uma dieta deficiente em ômega 3, da mesma maneira foi avaliar o cérebro desses animais, e olha que interessante, a gente vê aumento na marcação de GFAP. GFAP é um marcador de neurônio hiperativado, então de inflamação neuronal, e a gente observa isso acontecendo no córtex cerebral desses animais, e também a gente tem aqui diminuição, obviamente, dos próprios endocannabinoides, novamente aqui um aumento de GFAP e alteração na expressão dos receptores canabinoides. Tudo isso por conta da
dieta materna, se ela está suplementada ou se ela está deficiente em ômega 3. Aqui um exemplo também bem interessante da literatura, mostrando como que os endocannabinoides derivados do ômega 3 são importantes para um processo de neurogênese tardia. Nesse modelo aqui, os ratos eles eram expostos a altas doses de etanol, que leva, né, ao colapso de neurônios e células gliais, então gera um dano cognitivo visível e mensurável nesses animais. E aí, quando esses animais, depois de passar por esse processo de alta exposição ao etanol, eles eram submetidos a uma dieta rica em ômega 3, a gente vê o quê? Uma alteração, uma normalização desses fatores associados ao dano cognitivo por uma exposição prolongada e aguda, uma exposição de altas doses de etanol por um grande período. Então, mostrando para a gente novamente a importância do sistema endocannabinoide e principalmente dos endocannabinoides derivados do ômega 3 numa proteção a um dano de exposição a uma substância, que no caso foi o etanol. Aqui nessa imagem, só para mostrar, né, esses pontinhos em verde são eventos de neurogênese acontecendo no cérebro desses animaizinhos aqui de mães que eram deficientes ou não em ômega 3. Bom, por fim, falar um pouquinho aqui dos correlatos dos endocannabinoides, né, ficou fora de formatação aqui, peço desculpa. Então, eu vou citar o exemplo da palmitoil, etalonamida. Como eu falei, é um correlato de endocannabinoide, ele não se liga aos receptores CB1 e CB2, mas tem um efeito muito importante sobre o sistema endocannabinoide, porque a PEA ela é capaz de alterar o metabolismo da FA. A FA, que é ácido graxo aminohidrolase, que é a principal enzima responsável pela degradação da anandamida. Então, tem muita literatura que mostra que o PEA é capaz de aumentar as concentrações de anandamida. E aí a gente entende que a anandamida, obviamente, vai atuar sobre o sistema endocannabinoide. Então, é dessa maneira indireta que o palmitoil etalonamida acaba, sim, por funcionar diretamente em elementos do sistema endocannabinoide. Aqui era só uma informação, né, mostrando quais são os alimentos que a gente consegue absorver de maneira mais significativa a palmitoil etalonamida. Eu sei que o PEA ele é muito formulado em farmácia de manipulação como suplemento, em cápsulas gigantes para o paciente ingerir. E eu sempre faço uma crítica de avaliem junto com essa farmácia de manipulação os ensaios que mostram a farmacocinética dessa fórmula de palmitoil etalonamida, porque a palmitoil etalonamida ela tem uma característica polar extremamente alta e isso interfere diretamente na biodisponibilidade, na absorção dessa molécula. Então, muitas vezes, esses suplementos de PEA que são vendidos, sem nenhum tipo de registro, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de estudo, basicamente é uma cápsula cara que você está administrando para o seu paciente, porque ele não vai conseguir absorver essa palmitoil etalonamida. Uma ótima fonte de boas concentrações de PEA e que é rapidamente absorvido pelo nosso organismo é o paciente ingerir ovo. Feijão, amendoim, são fontes riquíssimas de PEA e que a gente consegue absorver facilmente no nosso organismo, não precisando a gente recorrer a essas cápsulas gelatinosas que a gente, de fato, não conhece muito bem a sua farmacocinética. Outros elementos, outros endocannabinoides para citar, né, a gente tem aqui o papel das hemopressinas. As hemopressinas, elas são bem interessantes, elas começam com uma característica muito importante, porque elas são proteínas. Diferentemente de todos os outros endocannabinoides, as hemopressinas elas são derivados de cadeias polipeptídicas, então elas têm um comportamento completamente diferente. Talvez o seu comportamento mais diferente seja que ela é rapidamente absorvida pelo nosso organismo por conta dessa propriedade de elas serem proteínas. E também vou falar rapidamente sobre os moduladores alostéricos. Bom, sobre as hemopressinas, como que eu tive contato com a primeira hemopressina na minha vida? Estava eu, uma singela aluna de doutorado, trocando informações com o meu orientador. Ele falou assim, nossa, você já ouviu falar sobre hemopressina? Tem um colega meu na USP de São Paulo que isolou essa molécula e ele publicou um artigo no PNAS falando que a hemopressina é um ligante de receptores canabinoides. Vamos trabalhar com ela. E eu ia ser a primeira pessoa fora do grupo dele que ia trabalhar com a hemopressina, uma molécula extremamente nova, que a gente não sabia nada, e eu pude trabalhar com a hemopressina. A hemopressina, como eu falei, ela é uma proteína, ela é derivada da cadeia alfa de hemoglobina. Então, constantemente, diariamente, a nossa hemoglobina, ela passa, né, por processos de filtração, e aí essa hemopressina dentro das hemácias, ela tem que ser clivada e esses aminoácidos, eles não são jogados fora do nosso organismo, eles são preciosos. Então, eles passam por um processo de retenção no nosso organismo.
Quando essa cadeia de hemoglobina ela é quebrada, ela não vai gerar aminoácidos individuais, ela vai gerar pequenos peptídeos. E aí esses pequenos peptídeos eles já servem automaticamente para depois eles gerarem novas proteínas. O que o grupo do professor Emer Ferro descobriu é que alguns desses peptídeos derivados da cadeia alfa da hemoglobina, eles não voltam para a circulação no formato de uma nova proteína, eles voltam para a circulação no formato que estão, de pequenos polipeptídeos. E aí alguns desses polipeptídeos ele acabou nomeando então de hemopressina e derivados da hemopressina. Testando no laboratório o potencial farmacológico dessas moléculas, ele identificou que todas as hemopressinas tinham alguma capacidade de ligação e modulação aos receptores canabinoides. Então, as hemopressinas, elas têm um papel super importante na nossa fisiologia, porque tal como os endocannabinoides, elas também são capazes de regular alguns processos, como a transmissão dolorosa, processos de inflamação, regulação da ingestão alimentar, aprendizado e memória. Tanto que em alguns países do mundo você já tem alguns candidatos a fármacos que são justamente hemopressinas. Então, alguns candidatos a fármacos para tratamento de dor, alguns candidatos a fármacos para o tratamento de ingesta alimentar. E são basicamente do grupo das hemopressinas. Conforme a gente vai mudando aqui os aminoácidos que são cortados, né, que são clivados, perdão, dessa cadeia polipeptídea, então eu vou gerando novas hemopressinas. Hemopressina, RVD hemopressina, VD hemopressina, MGP hemopressina, e aí são mais de 15 diferentes hemopressinas. Também sugiro essa literatura, é bastante interessante. Em relação aos moduladores alostéricos, e aí vem de novo uma bandeirinha brasileira, né? A gente está aqui, todo mundo sabe que o Brasil é um dos grandes produtores de ciência em torno do sistema endocannabinoide. E aí, um outro grupo de brasileiros descreveu em 2012 que, para além do nosso organismo produzir endocannabinoides lipídicos, endocannabinoides peptídicos, o nosso organismo também era capaz de produzir moduladores alostéricos dos receptores canabinoides, e eu vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre o que é esse modulador alostérico. E aí, em 2002, o grupo do Pamplona, junto com o pessoal lá da UFRJ, descreveu que a lipoxina A, que é um lipídio comum ali na cadeia de inflamação, ela era capaz de se ligar ao receptor canabinoide e potencializar esse receptor canabinoide. Então, esse efeito de potencialização classificava a lipoxina A como um modulador alostérico positivo de receptor CB1. Tá? Esse foi o primeiro modulador alostérico endógeno do sistema endocannabinoide descrito e foi para um grupo de pesquisadores brasileiros. Hoje a gente conhece outros moduladores alostéricos, e aí eu vou destacar aqui a pregnolona. A pregnolona é uma molécula básica na geração de hormônios no nosso organismo. E durante muito tempo se acreditava que essa era a função da pregnolona, ser uma molécula que depois ia originar os diferentes hormônios no nosso organismo. Hoje a gente sabe, através de trabalhos publicados a partir de 2017, que a pregnolona também é um modulador alostérico de receptores canabinoides, ou seja, ela é uma molécula com atividade biológica de fato. Só que, diferentemente da lipoxina A pregnenolona ela é um modulador alostérico negativo de receptores canabinoides. Então, ela vai diminuir a potência de ativação desses receptores canabinoides. Tanto é que existem ensaios farmacológicos fora do Brasil tentando utilizar um derivado, né, na verdade, um sintético similar à pregnenolona para o tratamento de dependência de substâncias, porque, ele, no caso, iria diminuir o grau de ativação do receptor CB1, e existem diversos trabalhos que mostram que uma ativação constante, em altos graus de ativação, esse receptor CB1 pode sim estar envolvido com a patofisiologia da dependência de substâncias. Então, só para a gente entender como que esse processo de descoberta e atualização do sistema endocannabinoide é extremamente importante, é extremamente ativo, e dessa descoberta, dessas atualizações, vão surgir, ou podem surgir nos próximos anos, inclusive novas classes de medicamentos para serem aplicadas em diferentes tipos de condições, em diferentes tipos de quadro. Em relação aos receptores, gente, só para reforçar, os receptores canabinoides, eles são majoritariamente receptores encontrados em todas as células do nosso organismo. Inclusive, essa é uma grande dificuldade de trabalhar com esses receptores no laboratório, porque a gente não tem controle negativo, né? Não existe um tecido que não expresse os receptores canabinoides. Sim, existem padrões de expressão diferentes. Por exemplo, um hipocampo vai se expressar muito mais receptor CB1 do que um
do que um tronco cerebral, por exemplo. Mas o tronco cerebral ele também expressa receptor CB1, só que em padrões de expressão diferentes. Tá? Esses receptores eles são obrigatoriamente modulados por canabinoides e eles podem atuar tanto como receptores de membrana, que são majoritários, mas eles também podem atuar de maneira intracelular e é sugerido que alguns receptores podem residir também na membrana nuclear. Eles vão pertencer a diferentes famílias e classes dentro desse sistema do canabinoide expandido. Tá? Bom, em relação a essas diferentes classes desses receptores que fazem, então, parte desse endocannabinoidoma. Então, a gente tem os receptores clássicos, receptores canabinoides, CB1 e CB2, e o meu xodozinho, meu último amor, que é o receptor canabinoide mitocondrial. A gente tem também receptores que vão atuar como canais de membrana, e certamente vocês conhecem, né, TRPV1, TRPA, muito envolvido com a propagação dolorosa e com muitas aplicações dentro da medicina. Receptores acoplados à proteína G, porém que são órfãos, né, que eles não têm um sistema específico ao qual eles fazem parte. Vou dar alguns exemplos disso. E, por fim, os receptores nucleares, que de fato são aqueles que estão mais próximos ali e acabam modulando funções muito associadas à expressão, padrão de expressão, regulação genética na produção de algumas proteínas, né? Em relação aos receptores canabinoides clássicos, como eu falei, o CB1 ele foi isolado e bem caracterizado em tecido neural, né? Então, desde os trabalhos da Lynne Holland até o processo ali de descoberta do RNA mensageiro desse receptor, tudo envolvendo células neurais, então ele realmente tem um papel de tamanha importância. Se eu não me engano, é o Di Marzo que fala que o receptor canabinoide CB1 é o receptor de proteína G mais expresso no encéfalo, então, dada a sua importância de regular funções do sistema nervoso central, por isso ele tem esse alto padrão de expressão, enquanto que o receptor CB2, né, inicialmente ali isolado, identificado em células do tecido imunológico, mas que a gente sabe que tem um papel super importante para regular diversas outras funções do nosso organismo. Em relação aos receptores canabinoides, não quero assustar ninguém, são técnicas de cristalografia, que é bem interessante para a gente trazer uma discussão que eu vejo também isso meio que sendo perdido, ou talvez sendo colocado como menor importância, que é o modo de interação aos ligantes, aos receptores canabinoides. Aqui eu vou estar sempre dando o exemplo do receptor CB1, tá, gente? Porque ele é amplamente o mais estudado. Mas tudo que a gente sabe sobre o receptor CB1, existe a proposta que pode se estender também o mesmo comportamento para o receptor CB2. Em relação à cristalografia do receptor CB1, é interessante porque a gente consegue entender quais são as alças de ligação aos seus ligantes, inclusive aqui esse F268 é a fenilalanina na posição 268 na cadeia de poliaminoácidos, então é justamente nessa fenilalanina que os agonistas canabinoides eles vão procurar essa fenilalanina nesse receptor e é através desse reconhecimento que eles conseguem se ligar ao receptor canabinoide. E aí esse trabalho de cristalografia é bem interessante porque ele compara o perfil de ligação do THC e desse canabinoide sintético, que é o CP55940, com o modo de ligação da anandamida e do 2-AG e desses outros canabinoides sintéticos que não são específicos. E aí ele descreve que o THC e o CP55, eles acabam acoplando ao receptor de maneira muito parecida, eles conseguem colocar a sua cabeça hidrofóbica diretamente ligada a essa fenilalanina 268 e a sua cauda ela acaba se depositando no lado esquerdo do que deveria ser esse receptor, né? Mais próximo aqui às voltas 7 e 6. Já os endocannabinoides, eles se depositam no formato de C. Isso é importante, eu vou reforçar. Eu escuto muitas pessoas falando que os endocannabinoides são a maconha endógena. Não são, eles não são nem do mesmo grupo químico, tá? Então, canabinoide da planta é uma coisa e endocannabinoide é outra. Nós não temos a nossa maconha interna, sinto lhe informar, nós temos só o nosso sistema endocannabinoide mesmo. E aí, nessa conformação de C aqui é interessante, porque o receptor canabinoide ele precisa estar aberto em sua total extensão, senão a molécula do endocannabinoide não consegue se ligar. Isso é interessante no conceito de modulador alostérico. Modulador alostérico positivo vai facilitar essa ligação, modulador alostérico negativo vai dificultar essa interação dos endocannabinoides. E aqui, não vou citar, são canabinoides sintéticos pouco específicos. O meu tempo acabou, eu posso continuar? Não vou fazer nada em um minuto.
Em relação a uma outra característica dos receptores canabinoides, que eu gosto também bastante de fazer essa literatura, e é bem interessante, são os conceitos da farmacologia moderna. Conceitos que, antes do receptor canabinoide, eles eram teóricos. Depois do receptor canabinoide, eles se tornaram práticos. Então, para quem é amante da leitura da farmacologia moderna, olhar para o sistema do canabinoide é obrigatório, porque a gente aprende sobre farmacologia entendendo o sistema do canabinoide, entendendo os receptores canabinoides. Então, esse conceito de seletividade do ligante, né, que vem do inglês base signaling, diz que o mesmo receptor, ele vai ativar a sinalização intracelular, e aí desfechos celulares, desfechos, né, dos tecidos, a se depender não do próprio receptor, mas a se depender do ligante que está se associando a ele. Então, o tipo de ligante, a concentração do ligante, se esse ligante está se ligando sozinho ou se ele vai precisar de um modulador alostérico. Então, todos esses tipos de interação que esse receptor está suscetível a receber, eles são extremamente importantes e mais importantes do que a própria existência do sistema endocannabinoide, no caso desse receptor. Para vocês terem uma ideia, quando a Aline Hollett descreve o CB1, ela descreve através dessa via de sinalização intracelular, que a gente chama de proteína G inibitória. Então, o receptor CB1 é ativado, a proteína G começa a trabalhar e ela tem como característica inibir a adenilato ciclase e diminuir o AMP cíclico. E durante 15 anos a gente acreditou que o receptor CB1 apenas fazia esse papel de sinalização intracelular. Hoje a gente sabe que o receptor canabinoide, ele pode estar interagindo com diferentes proteínas G, como a proteína G0, proteína GS, proteína GQ, e aqui, por exemplo, a proteína GS, ela tem um efeito intracelular exatamente oposto à GI, porque aqui ela vai ativar a adenilato ciclase e vai aumentar a concentração de AMP cíclico. Ou seja, o processo de sinalização muda, a resposta celular vai mudar também, olhando para o mesmo receptor. Quem vai setorizar, quem vai direcionar essa resposta do receptor é o ligante. E aí, por isso também é interessante qualquer cientista entender bem sobre cannabis nesse contexto de farmacologia. Ainda passando por algum desses conceitos mais novos, tem um conceito da modulação alostérica, né, como eu comentei. Deixa eu vir para cá. Né, o modulador alostérico positivo, ele vai potencializar a resposta desse receptor canabinoide e o modulador alostérico negativo vai diminuir o potencial de ativação desse receptor canabinoide. Então, é correto eu dizer, nesse exemplo, a anandamida se ligando no seu sítio ortoestérico ao receptor CB1. A resposta da anandamida não vai depender só da anandamida e do CB1, vai depender da concentração da anandamida por si, mas vai depender se essa anandamida está se ligando ao mesmo tempo que a lipoxina 4 ou ao mesmo tempo do que a pregnenolona. Então, por isso, a gente também tem essas grandes variedades de resposta de paciente para paciente, tá? Justamente por conta desses contextos, dessas informações e possibilidades agregadas a esses novos conceitos de farmacologia moderna. Novamente, não é para assustar ninguém, mas é só para a gente colocar aqui dentro dessa mesma temática todas essas modulações a qual esse receptor canabinoide está suscetível, né? A presença do sítio alostérico, a presença do sítio ortoestérico, como que ele vai interagir com esses moduladores alostéricos, e aí isso sinalizando a resposta celular que esse receptor vai apresentar. Bom, me deram um minuto, talvez eu encerre por aqui a aula, mas eu gostaria muito de falar o exemplo aqui da importância da gente ter tido recentemente mesmo, tá, a descoberta do receptor canabinoide expresso na mitocôndria das células e como que isso interfere diretamente no efeito clássico da maconha no nosso organismo. Então, em 2019, o grupo do professor Giovanni Marchiano, conseguiu descrever de maneira, enfim, riquíssimas de evidências, que o receptor canabinoide, CB1, ele também era expresso na membrana das mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas intracelulares, né? Aqui nessa... Aqui nessa imagem, esse Mzinho aqui seria uma mitocôndria, né, através dessa técnica. E aí, todos esses pontinhos escuros são receptores canabinoides. E ele consegue mostrar aqui de maneira elegante que esses receptores canabinoides existem na membrana da mitocôndria.
2 anos mais tarde, um grupo de pesquisadores da Universidade de Yale conseguiu trazer para a gente uma importância fisiológica desse receptor canabinoide presente nessa mitocôndria, que é justamente o efeito da larica. Por que a gente tem larica? Como é que isso é regulado? É o CB1 que dá fome? Sim, é o CB1 que dá fome, mas não necessariamente o CB1 encontrado na membrana das células, e sim o CB1 encontrado na membrana das mitocôndrias, tá? Existem diversas maneiras de a gente regular a ingesta alimentar, tá? Então, aqui em células hipotalâmicas, a gente tem a expressão de receptor CB1, classicamente, no neurônio pré-sináptico. Então, a ativação desse receptor CB1 na membrana do neurônio pré-sináptico vai diminuir a liberação de GABA, né? Isso aqui a gente já está entendendo, é um mecanismo clássico do sistema endocannabinoide. Então, essa não liberação de GABA, eu vou desativar um eixo inibitório, que a nível de neurônio da PONC, esse eixo inibitório, ele é indispensável para que eu tenha a inibição da fome. Bom, se eu desliguei o eixo inibitório, então eu vou ter fome. Perfeito. Esse é o modelo clássico de ingesta alimentar até por sobrevivência, para eu entender que eu tenho que me alimentar. Só que o que acontece? Além de ativar esse CB1 presente na membrana do neurônio, eu também vou ativar o CB1 expresso na membrana da mitocôndria. E aí a parada, o game fica diferente. Por quê? Eles conseguiram mostrar que esse CB1 ativado na membrana da mitocôndria leva, obviamente, ao aumento na produção de espécies reativas de oxigênio, e outras cascatas intracelulares combinam na liberação de beta-endorfina pelo neurônio da PONC. Essa liberação de beta-endorfina está associada a uma via não canônica, tá, da regulação do apetite, onde essa beta-endorfina vai interagir com receptores opioides e vai promover a alimentação. Mas é uma alimentação endônica, é uma alimentação associada ao prazer, que é muito característico do sistema opiáceo. Por isso que quando a gente está com larica, a gente não come alface, a gente come chocolate, macarrão, manteiga, tá? Existem muitos trabalhos que mostram, são os alimentos palatáveis, são os alimentos ricos em lipídios que estão associados com essa alimentação endônica. Então, acho que talvez seja o processo mais elegante para a gente entender na prática a importância do sistema endocannabinoide, a importância da expressão dos receptores canabinoides na membrana das mitocôndrias. Eu vou continuando. Em relação aos receptores, a gente também tem os novos, esses aqui são talvez os primeiros a serem descritos, né, os receptores TRPV1, que foram descritos em 1999 pelo grupo do Ginásio, expresso no terminal de neurônios e associados ao efeito da anandamida ali no controle da analgesia. Então, hoje é muito bem conhecido, né? Existe a possibilidade de a gente usar a capsaicina, que é o derivado da pimenta, né? A gente sabe que da ativação, essa abertura dos canais iônicos, né? Então, a capsaicina, que é o ligante clássico do TRPV1, ele se liga numa hélice, esse receptor abre, e aí eu tenho a entrada de íons, né, dentro da célula. Essa entrada abrupta de íons promove o quê? O processo de disparo que vai terminar no ardor da pimenta. E o ardor é uma sensação que o nosso cérebro interpreta de maneira muito parecida com a dor também. Então, o ardor e a dor que a pimenta causa. Num segundo momento, depois que a gente ingere a pimenta, tem aquele momento, né, bem pontual dessa ardência, dessa dolorência, dessa dor, e logo depois a gente sente o processo de dormência, né? E é justamente esse processo de dormência que é interessante na propagação da dor, né? Porque na dormência você não vai sentir mais essa transmissão dolorosa. Essa dormência acontece porque essa entrada tão violenta de sódio e de cálcio dentro da célula ativa mecanismos de sobrevivência desse neurônio periférico. E aí o mecanismo de sobrevivência que ele tem é tirar esse receptor da membrana, ele é translocado para o interior da célula e aí não existe mais essa informação. É nesse momento que você entra em processo de dormência. Por isso que a dormência é interessante, por isso que é um mecanismo interessante também para a gente modular com os canabinoides, porque a gente sabe que os canabinoides conseguem interagir com o TRPV1. Principalmente quem? O canabidiol. Aí vocês podem pensar, poxa, é verdade, o canabidiol tem ali algum efeito sobre uma dor local, o THC também, mas diferentemente da capsaicina, eles não promovem o ardor. Por que eles não promovem o ardor? Porque a natureza ela é tão singular que, diferentemente da capsaicina, que eu preciso abrir o receptor e depois internalizar, os canabinoides eles não abrem o receptor, eles só internalizam. Por isso que a pimenta arde e a maconha não. Porque ela não precisa da abertura desses receptores, eles são altamente internalizados e aí eles já entram num processo, então, de reduzir a propagação dolorosa. Falar rapidinho, GPR55, o receptor que já era conhecido, ele era órfão, e a partir de meados de 2013 tentou-se renomear como receptor CB3.
De fato, isso acabou não acontecendo, ele tem uma origem filogenética muito diferente dos receptores canabinoides. Lembra que eu falei da homologia, CB1 e CB2? O GPR55 ele não tem uma homologia confiável aos receptores canabinoides, então hoje é entendido que ele não é um receptor canabinoide, e além disso ele tem um ligante endógeno majoritário, que é o fosfatidilinositol, LPI, muito comum de ser produzido em processos de inflamação. Então, algumas doenças, como por exemplo a síndrome do intestino irritável, esse paciente ele produz altas doses, altas concentrações de LPI, e é entendido que é esse LPI que vai ativar o GPR55 e vai ocasionar toda a patofisiologia da síndrome do intestino irritável. O receptor GPR55, ele é modulado por endocannabinoides e por canabinoides derivados da cannabis sativa, principalmente o CBG e o CBD. Então, por isso, a gente tem aí um entendimento de que essas moléculas possam ajudar nesses quadros associados a um mau funcionamento dos mecanismos do GPR55. Outros dois receptores interessantes, o GPR110 e o GPR18, né? O GPR18 está envolvido muito com cascata de inflamação, o ligante principal dele é a resolvina. A resolvina, que olha que interessante, é um derivado dos endocannabinoides, que são derivados da família do ômega 3. Então, você ingere ômega 3, você gera endocannabinoide, e depois desse endocannabinoide vai gerar resolvina, e a resolvina tem um papel fundamental em cessar processos de inflamação. Então, também é um mecanismo que explica o potencial dos canabinoides dentro do processo de inflamação, e o GPR110 é aquele que é modulado principalmente pela sinapdamida, que é um endocannabinoide derivado da família do ômega 3 e está envolvido com processos já bem estudados e bem definidos de geração de novas sinapses e também processos de neurogênese. Então, a gente já tem bastante isso na literatura. Por fim, não menos importante, o nosso queridinho GPR119. Vocês sabem que é o principal fármaco hoje que a gente usa para modular GPR119? Não é canabinoide, é sintético, é o fármaco mais vendido em todo o mundo, que são os miméticos, né, das incretinas, e está aí todo mundo utilizando as famosas canetinhas para emagrecer e tratar a diabetes do tipo 2. Esses receptores, o GPR119, também são modulados por endocannabinoides e também são modulados por fitocannabinoides. Tanto é que existem pesquisas clínicas que estão tentando avaliar o potencial do uso de canabinoides em síndromes metabólicas e tratamento do diabetes do tipo 2. E talvez seja um tratamento mais barato do que a gente tem hoje, utilizando esses fármacos, né, mais modernos. Mas só para a gente entender que hoje o GPR119 está dentro do sistema endocannabinoide expandido, por ele ser facilmente modulado pelas moléculas que compõem esse sistema. E agora sim, por fim, não menos importante, os receptores acoplados ali à membrana nuclear. E aí, principalmente, o maior exemplo são os receptores da família PPR, principalmente o PPR-gama. A gente sabe que esses receptores estão envolvidos com liberação de citocinas anti-inflamatórias, diminuição de liberação de citocinas pró-inflamatórias. Então, em todos esses processos envolvidos com alguma magnitude à inflamação, a gente tem a participação desses receptores, e esses receptores são facilmente modulados, novamente, pelos endocannabinoides, pelos correlatos de endocannabinoides. Aqui, sim, é interessante observar que, por exemplo, a PEA é um modulador bastante potente desse PPR-gama, mas também a gente tem a possibilidade dos fitocannabinoides de modular esses receptores. Bom, tudo isso, gente, só para a gente chegar ao entendimento da possibilidade de a gente sair daqui também com um novo termo, né? É o termo que deriva justamente dessa complexidade do endocannabinoidoma, que é o fitocannabinoidoma. Então, quando a gente olha para a cannabis sativa, obviamente, eu não penso só em CBD, eu não penso só em THC. Eu sei que essa planta é complexa e, novamente, talvez essa complexidade seja necessária para que ela consiga acessar o sistema endocannabinoide expandido e para que a gente tenha os efeitos terapêuticos e farmacológicos que a gente consegue observar com essa classe de derivados vegetais. Então, o fitocannabinoidoma nada mais é do que fazer essa leitura, esse estudo amplo da possibilidade de mecanismos de ação e de todas as complexidades associadas aos fitocannabinoides de maneira geral. Então, o sistema endocannabinoide continua sendo o principal alvo dos derivados da cannabis e dos fitocannabinoides, mas dentro também desse processo mais amplo e complexo, onde a gente tem o endocannabinoidoma.
só para, enfim, a gente reforçar aqui, né, como eu falei, eu olho para maconha, eu olho para cannabis, eu não posso me limitar a ver apenas o canabidiol, apenas o delta-9-tetraidrocannabinol. Então, eu tenho sim que entender as possibilidades e moléculas que são produzidas dentro da família dos fitocannabinoides, né, os fitocannabinoides que são compostos terpenofenólicos derivados da via da melanil-CoA. Então, a gente tem os majoritários, que derivam da prenilação com ácido livetólico, e a gente tem os minoritários, que derivam da prenilação com ácido divanírico. Então, todos esses fitocannabinoides somados, talvez eles precisam, de fato, coexistir para que, de maneira conjunta, eles consigam modular o endocannabinoidoma, e aí a gente tem uma resposta final que pode ser realmente interessante dentro de um contexto farmacológico, dentro de um contexto medicinal. O canabidiol, ele é, por si, uma molécula muito importante que já traz com ele essa assinatura de ser uma molécula complexa e que vai atuar nesse mecanismo complexo. O canabidiol, ele é multi-alvo, os principais alvos de ação dele, como eu falei, não são os receptores canabinoides, ele não é um ligante clássico de receptores canabinoides, ele atua como um modulador alostérico de receptores canabinoides, mas os principais efeitos terapêuticos que a gente vê do canabidiol se dá por ele ser um agonista de receptores serotoninérgicos. Então, por exemplo, o seu efeito ansiolítico se dá por isso, e em relação ao seu efeito anticonvulsivante, que talvez seja o efeito mais robusto, né, quando a gente pensa no canabidiol, não depende dos receptores canabinoides, né, ele é um anticonvulsivante por ele atuar como agonistas de TRPV1 e antagonistas de GPR55. E em relação ao tetracannabinol, né, ele é uma molécula um pouquinho mais pobre de mecanismos de ação, mas que também tem uma participação bem interessante nesse sistema complexo, né. O THC, ele vai modular principalmente os canais TRPV2, então é uma outra isoforma diferente do TRPV1, mas também associada à propagação da dor. E tomar cuidado também, a gente estava vendo aqui aulas de veterinária, né, que os animais eles sustentam concentrações maiores de THC, porém em humanos a gente sabe que o THC ele pode ser pró-epileptogênico, ele pode gerar quadros de epilepsia, justamente porque ele vai atuar como um ligante de receptores GPR55. Para finalizar, Mariana, eu te chamar aqui para o palco para a gente finalizar. Peço desculpas pelo tempo que eu passei, mas é porque o Lauro tinha me falado que eu podia falar quanto eu quisesse, quando ele me convidou. Só por isso, tá? Só para a gente deixar aqui claro, gente, a gente tem, de fato, muitas descobertas super importantes no campo da farmacologia, que dão para a gente a roupagem de a gente utilizar os produtos derivados, sabendo já, tendo previsibilidade da sua segurança, da sua eficácia, e tudo isso que é possível, só é possível por conta dos estudos envolvendo o sistema endocannabinoide e das atualizações do endocannabinoidoma. E como eu falei, o que a gente já sabe, já transforma vidas, já faz uma mudança absurda no dia a dia de diversos pacientes e, enfim, todos envolvidos naquilo. Mas não está nem perto de tudo aquilo que a gente ainda vai vir a descobrir quando a gente conseguir estudar mais e dominar mais tanto o sistema endocannabinoide expandido quanto o endocannabinoidoma. E, para finalizar, eu só queria agradecer ao meu grupo de pesquisa. Hoje eu estou alocada dentro do Laboratório de Neuroquímica, né, dentro do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, na UFRJ, e espero em breve ter essa foto atualizada com a Mariana e com o Paulo. Obrigada. Linda, gente, que maravilhosa essa mulher. Eu falei para vocês que merecia uma dupla apresentação, não merecia? Eu não tive coragem de te interromper, Luzia, a culpada fui eu. E, enfim, eu não quis apanhar da plateia nem de te interromper, e eu consigo abrir para uma pergunta, gente, só umazinha. Quem vai ser o sortudo? Tudo bem, Luzia? Primeiro, parabenizar. Nossa, é um sistema muito complexo, multifacetado, como você falou, a sinalização celular, ela está integrada, né? Você trouxe muito bem que os ligantes trabalham em conjunto e trouxe muito sobre os ligantes, como eles conseguem se ligar aos receptores ao mesmo tempo, modular várias outras coisas. Mas aqui eu queria te perguntar sobre os heterômeros, porque os receptores eles também conseguem se associar ali na membrana. Então, por exemplo, hoje a gente sabe sobre o CB1 e o A2A. E aí eu queria te perguntar sobre a modulação da sinalização, porque pode diminuir ou aumentar de acordo com a ativação desse complexo. E se hoje se tem na literatura
ligantes, né? O que você sabe sobre esses ligantes que conseguem modular esses heterômeros, esses complexos? Ah, tá. Obrigada. Muito obrigada pela sua pergunta. Heterômeros, vou contextualizar rapidinho, é quando um receptor se acopla lateralmente com outro receptor quando os dois coexistem dentro de um mesmo ambiente físico, dentro de uma mesma membrana plasmática. Talvez seja o melhor exemplo. E aí, já era bem conhecido, enfim, há décadas na literatura científica, que diferentes receptores, diferentes sistemas poderiam fazer esse tipo de ligação lateral. Então, eu posso ter um receptor dopaminérgico ligado lateralmente a um receptor serotoninérgico, e aí eles vão disparar cascatas de sinalização intracelular diferentes de quando eles estavam sozinhos, e a desfechos também fisiológicos diferentes. Os receptores canabinoides também fazem isso com uma facilidade absurda, principalmente o CB1, tá? Então, quando a gente vai olhar esses processos e olhando para o sistema do canabinoide, é muito nítido a possibilidade do CB1 se ligar lateralmente a outros receptores, principalmente aos receptores opiáceos. E aí se tem também um mecanismo do sistema do canabinoide regular a dor por conta dessa formação de heterômeros, de CB1, com receptores de mi-opioide e diversos outros. Existe a ligação da formação desses heterômeros de CB1 com receptores dopaminérgicos, e aí se tem a proposta, inclusive, que a cannabis e seus derivados, enfim, sejam realmente fármacos possíveis de serem utilizados, por exemplo, dentro da doença de Parkinson, justamente pela formação desses heterodímeros de CB1 com D2, CB1 com D1. E, de fato, existe bastante pesquisa nesse sentido, mas eu vou te dizer que principalmente por novas empresas farmacêuticas, porque trabalhar com esses heterômeros, eu acabo precisando de uma tecnologia um pouquinho acima do que a gente encontra normalmente, e aí a gente tem muita startup fora do Brasil desenvolvendo ligantes de receptores canabinoides para esse propósito, para que esse ligante faça essa formação de heterodímero com um receptor-alvo específico, principalmente na linha da dor. Vou dar rapidamente o meu relato, porque eu tive a sorte ou o azar, sei lá, de ver heterodímeros no meu doutorado. Eu trabalhava com o sistema angiotensina, renina-angiotensina. E eu consegui ver a formação de heterodímeros de receptor AT1 e receptor de angiotensina. Na temática da minha pesquisa, o que eu vi era que, quando esses heterodímeros eram formados, a resposta da angiotensina mudava. Para quem não sabe, a angiotensina, né, um peptídeo, mas com características de hormônios liberados no nosso organismo, e ela está intimamente envolvida com a patofisiologia de diversas doenças, principalmente a hipertensão. Né, a hipertensão de uma maneira mais crônica, né, quando aquele paciente vai precisar da losartana. A losartana é um antagonista de receptores de angiotensina. Vai precisar de um captopril, né, para diminuir a produção dessa angiotensina. Então, é interessante a gente ver que a existência de formação desses heterodímeros pode trazer para a gente uma nova roupagem de mecanismos de ação e de aplicação de fármacos ou que imitam canabinoides, né, canabinoides sintéticos, ou então da própria cannabis sativa e dos seus canabinoides, dos seus fitocannabinoides, levando a essa nova classe de mecanismos de ação com novos desfechos e possibilidades medicinais. Inclusive, isso justifica aquilo que nós estávamos conversando da ação da losartana, né? Que muitas vezes a gente entra com um fitocannabinoide e diminui o antihipertensivo. É uma máxima que paciente que faz uso de losartana vai ter uma diminuição da pressão arterial bastante violenta quando ele associa a losartana com canabinoides da planta, né? Mas aí entra um mecanismo farmacocinético. Os fitocannabinoides, eles inibem a enzima responsável por metabolizar a losartana, então ela se acumula no corpo do paciente e por isso a gente tem esse efeito de diminuição abrupta da pressão arterial. Mas eu já, assim como você também, já tive a oportunidade de acompanhar vários pacientes que mesmo quando a gente tira a losartana, ele está com a pressão estabilizada, ou seja, não é mais um efeito de uma interação farmacológica de canabinoide e losartana,
E aí eu vou colocar aqui a minha culpa, porque eu não peguei para terminar essa linha de pesquisa. Eu estou com uma possível aluna agora que vai pegar isso, de pegar esses dados que ficaram guardados. Na minha temática, eu acho que o efeito dos canabinoides em modular a pressão arterial é justamente pela formação de heterodímeros com angiotensina. Luzia Sampaio, que maravilhoso contar com a sua brilhante apresentação. Você é uma pessoa maravilhosa, uma cientista maravilhosa. Retoma muito esse nosso lado, né, de mulheres na ciência fazem uma revolução. Então, eu me rendo à sua grandeza e agradeço muito a sua presença no nosso palco hoje.